Olá, amados e amadas. Mais uma vez eu estou aqui entrando na sua casa para te falar um pouquinho daquilo que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir. A gente sempre ouve falar que a gente tem um chamado, que você tem um chamado, o Senhor tem um plano para a sua vida, o Senhor tem uma missão na sua vida. Isso é verdade, todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão, todos nós fazemos parte de um plano maior. Mas o plano que Deus tem para a nossa vida, muitas vezes, é muito diferente dos nossos planos e dos planos que outras pessoas criam para a gente, ou dos planos que outras pessoas gostariam que a gente vivesse. E para que você realmente tenha êxito na sua vida, para que você realmente seja uma pessoa de sucesso, para que você seja abençoado nos caminhos que você trilhar, você precisa que os seus planos e os planos de Deus sejam os mesmos. Só existe um lugar onde você pode ser feliz verdadeiramente. E esse lugar é no centro da vontade de Deus. E aí, muitas vezes, você precisa abrir mão dos seus planos e dos planos que as outras pessoas têm para a sua vida. O testemunho que a gente vai contar aqui hoje fala um pouco disso. Fala da história de uma pessoa que abriu mão dos planos dele e abriu mão dos planos de que toda uma congregação tinha para a vida dele, para seguir os planos que o Senhor tinha para ele. Não é fácil, não foi uma história fácil, não tem sido uma história fácil, mas é uma história de sucesso. Hoje a gente vai contar aqui o testemunho do pastor André Longo, da Comunidade Cristã Canaã, que é o meu pastor. Hoje a gente vai falar um pouquinho com ele. Oi, pastor, seja bem-vindo, que bom receber o senhor aqui. É uma honra e uma responsabilidade contar um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu testemunho e um pouquinho do muito que Deus tem feito na sua vida. Seja bem-vindo. É isso aí. Carol, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui e ter uma aliança com você através da ETV, chegar à casa, né, de todas as pessoas que estão assistindo e certamente ao longo dos seus programas estão sendo impactadas através de inúmeros testemunhos. A gente vem tendo notícias disso, né? Amém. O testemunho, sem sombra de dúvida, é a maior forma de propagação do Evangelho de Jesus. Ele disse, né? Ide por todo o mundo e pregai, não com palavras, com testemunho. E poder compartilhar o meu testemunho, um pouco da minha história de vida, o meu chamado, os propósitos de Deus para mim, aqui através, né, do programa Aliança com Você, é um privilégio e eu agradeço de coração o convite. Amém. Pastor, o senhor nasceu, como a maioria sabe a sua história, o senhor nasceu num lar cristão, cresceu dentro da igreja, começou o seu ministério ali dentro da igreja muito novo, né? Mas muitas coisas aconteceram no decorrer da sua vida. Conta pra gente um pouquinho de como é a sua história, como foi a sua história. Pois é. Eu, desde o ventre da minha mãe, né, quando os meus pais me conceberam, quando a minha mãe teve notícia que estava grávida, meu pai, ele me narra que naquele mesmo dia, ele colocou as mãos sobre o ventre da minha mãe, abençoou a minha vida, agradeceu pela gestação e desde aquele ventre me consagrou ao Senhor. Amém. O primeiro fato marcante da minha vida é o fato de um acidente que eu sofri logo ainda criança, aos 2 anos de idade. Eu sofri uma queda e nessa queda eu tive quase que a ruptura total da minha língua. A minha língua foi prensada entre os dentes, né? E houve um grande sangramento ao longo do dia. Meu pai me levou ao serviço de urgência do Hospital da Previdência em Belo Horizonte e ali eu tive constatado o corte, o sangramento, mas por se tratar de língua e por se tratar de criança, os médicos, num primeiro momento, excluíram a possibilidade de sutura. Só que o sangramento não estancava, continuava, perdurou, né, durante todo o dia, o início da noite. Meu pai retornou comigo ao hospital. Então eles decidiram fazer um procedimento de sutura e para isso me deram anestesia geral. E quando isso aconteceu, Carol, eu tive um bloqueio respiratório, né, por causa do crescimento da glote, uma glândula, né, que obstruiu o sistema respiratório. Eu estava sozinho no quarto, meu pai, se apercebendo que eu havia perdido a respiração, correu, né, subiu do térreo onde ficava o serviço médico de urgência até o 13º andar do hospital, chamou a equipe médica que estava lá, eles retornaram. Durante todo esse tempo eu estive sem respiração e já era algo assim, praticamente perdido, né? Naquele momento que os médicos na sala estavam se preparando para uma inserção cirúrgica, né, uma inserção cirúrgica
de tentar desbloquear as minhas vias aéreas para a respiração, o meu pai fez uma oração, né? Ele colocou a mão sobre mim e disse: olha, Deus, o Senhor me deu e é do Senhor, desde o ventre ele foi consagrado. E o nosso querer é que o André continue conosco, mas nós o queremos, né, de forma plena. Então, se o Senhor tem esse propósito, né, restaura a vida do André agora. E naquele momento, né, eu voltei a respirar em vida, sem nenhum tipo de sequela. E ali foi a primeira manifestação clara do propósito de Deus para a minha vida. Então, muitas vezes as pessoas, ao lerem o texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, quando fala que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, as pessoas se atêm muito à questão do tempo e se esquecem que nesse mesmo versículo está inserido a palavra propósito. E eu tenho absoluta certeza, Carol, que todos, qualquer um de nós, temos um propósito estabelecido em nossas vidas da parte de Deus. Nós não fomos criados para nós mesmos, nós não fomos feitos para a nossa própria vida. A Bíblia nos diz que porque para Ele, por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive cada um de nós. E eu vejo que a felicidade, ela está justamente quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida e vivemos esse propósito. Quando isso ocorre, quando isso acontece, verdadeiramente nós encontramos o nosso lugar em Deus. E aí a felicidade é plena, independentemente de circunstâncias, de possibilidades, de rendas, muito diferente do evangelho que vem sendo pregado hoje nas igrejas, independentemente das suas placas, bandeiras, denominações, credos, mas quando eu me refiro às igrejas cristãs, se difere muito disso. O centro do evangelho de Jesus não está no homem, o centro do evangelho de Jesus está no próprio Cristo. Amém. E aí, depois dessa experiência tão marcante, só quem passou por algo similar consegue mensurar. Depois disso, pastor, como que continuou a sua vida mesmo, depois dessa primeira manifestação da presença de Deus na sua vida? Como que foi até hoje? Carol, a primeira coisa que é necessário desconstruir é de que a vida cristã ela se dá em um modelo de práticas e de frequências a templos religiosos. Obviamente, há de se tomar cuidado, eu não estou dizendo aqui que não é importante que você vá. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos congregar. Na congregação, nós somos lapidados, edificados, exortados, nós somos incentivados. A Bíblia nos fala que quando nós andamos juntos, nós temos melhor paga do nosso serviço. Se um cai, o outro levanta, se um está frio, o outro esquenta, e se um, de repente, sofre ataque de alguém, tendo o outro do lado, ambos resistem àquele ataque. Então, o fato de congregar, o fato de estar em comunhão, o fato de ir a uma igreja é de suma importância. Mas o cristianismo não consiste em eu habitar um templo. O cristianismo consiste em Cristo habitar a minha vida e ser Senhor do meu coração. E eu tive, dentro dos templos, pelos quais eu passei, frequentei, ambas as experiências. Tanto a experiência de um Cristo vivo dentro de mim, em momentos muito claros disso, como também vivi momentos de religiosidade, de apenas estar habitando dentro de um templo denominado igreja. Como, volto a repetir, muitos acham que significa ser crente, ser cristão, independentemente da sua igreja. Então, por exemplo, eu me lembro de uma experiência muito marcante do poder de Jesus na minha vida, foi um marco no meu chamado, no meu ministério, ainda em Belo Horizonte, quando eu residia lá e era membro da Igreja Batista da Floresta, do pastor Glaicon, saudoso pastor Glaicon, que muitos tiveram o prazer de conhecer. Eu me lembro que durante uns cultos de terça-feira à noite, trouxeram um pastor do Rio de Janeiro chamado pastor Almir Guimarães. Esse pastor tinha sua igreja localizada na favela da Rocinha, um homem de Deus com um trabalho incrível na área de libertação. E me lembro que os cultos eram cultos muito cheios, as pessoas careciam muito de cura, de libertação, e sempre esse processo de cura, de libertação, atrai muitas pessoas. Sim. E eu me lembro que numa noite, quando haviam filas gigantescas no Templo da Floresta, milhares de pessoas, eu tinha 12 anos de idade. O pastor Almir me tirou da fila, orou por mim e pediu que a partir daquele momento eu começasse a orar por pessoas. Naquele dia, eu vi pessoas sendo libertas.
pessoas que estavam ali inseridas dentro de um contexto de igreja, muitas vezes há anos, ainda possessas, ainda oprimidas por espíritos imundos. Eu vi, eu presenciei, né? Eu fui instrumento com 12 anos de idade para ministrar sobre a vida dessas pessoas. Isso para mim foi muito marcante. Eu me lembro naquela noite de uma senhora que tinha uma perna menor do que a outra e por isso, né, com toda a dificuldade de locomoção, eu vi diante dos meus olhos, né, através do poder da oração, o milagre de Jesus, de uma perna crescer ali na frente de inúmeras pessoas. Eu vi inúmeros doentes serem curados ali naqueles cultos. O poder de Jesus, o poder que ele colocou disponível à igreja para ser exercido por todos aqueles que levam sobre si o seu nome. Ele disse, no meu nome vocês farão sinais e maravilhas. Eu presenciei isso. Eu me lembro do meu batismo com o Espírito Santo também, na mesma idade, 12 para 13 anos. Eu me lembro, Carol, que eu tinha recebido a visita de 2 primas minhas da cidade de Governador Valadares. E a Igreja Batista da Floresta tinha, à época, um templo suntuoso, a maior igreja de Belo Horizonte na década de 80, e tinha uma galeria extremamente linda, e nós jovens gostávamos muito da possibilidade de assentarmos na galeria. Uhum. Ali era mais fácil de bater um papo, né, de sair sem ser visto, olha só. E eu me lembro que um dia o culto havia terminado, já havia sido feita a oração final, estavam dando alguns avisos. E eu disse para minha prima, Esther, eu falei, Estherzinha, vamos descer rápido, que lá embaixo eu quero te apresentar a turma, quero te apresentar o pessoal. E a Esther disse, o culto não acabou. E eu disse para ela, como assim não acabou? Já teve louvor, já teve ofertório, já foi ministrada a palavra, feito o apelo, já foi feita a oração final, estão dando avisos. Ela disse, o culto não acabou. E eu me lembro que naquela noite, depois de tudo, o pastor Glaicon, olhando para a igreja, disse, olha, eu estou aqui, Deus tocou meu coração para orar por vocês, para que vocês sejam batizados pelo Espírito Santo. E naquela noite, quando ele começou a orar, eu fui tomado com grande poder. Eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus na galeria da Igreja Batista da Floresta, no momento menos provável, num dia comum, aonde, aos olhos humanos, tudo já havia acontecido. Eu tive a minha primeira experiência pessoal com a presença de Deus dentro de mim. Isso é muito importante, Carol. Sim. Quando as pessoas são impactadas nelas mesmas pela presença de Deus. Isso foge à religiosidade, isso foge a um evangelho de referências em outras pessoas, isso foge às dúvidas, ao ceticismo, quando você vive, quando você presencia o poder de Deus, a manifestação de Deus. E eu digo que foi com essas 2 experiências na minha adolescência, nas salas, né, de juniores daquela igreja, os primeiros versículos que eu decorei, que eu aprendi, aonde eu fui ministrado, e aqui eu quero deixar um apelo a todos os pais. Se você tem dificuldade de frequentar uma igreja, por você, frequente pelos seus filhos. Porque a Bíblia nos fala, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Pai, mãe, criar filhos hoje é um desafio. É o mundo inteiro contra você. Se a sua criança, em formação, não tiver a oportunidade de ter inserido dentro dela os princípios de Deus, os valores de Deus, certamente, quando ela crescer, você não terá controle sobre ela. O mundo, os prazeres do mundo, o pecado, terá controle sobre o coração da sua criança. E foi isso que aconteceu comigo. Adolescente em uma igreja, presenciei o poder de Deus, experiências com Deus, fui instruído na palavra. E todos esses marcos, todos esses fundamentos, né, foi o que Deus usou para que o meu chamado, o meu ministério, as minhas experiências, hoje o meu pastoreio, pudesse ser estabelecido aqui nessa cidade. Amém. Pastor, a gente vai fazer um pequeno intervalo, é bem rapidinho, e a gente vai voltar para saber como que o seu chamado chegou na sua vida. É rapidinho. Olá, nós estamos de volta com o testemunho do pastor André Longo, da Comunidade Cristã Canaã, a qual eu tenho a honra de falar que é a minha igreja.
E hoje a gente vai saber um pouco mais de como surgiu a comunidade cristã Canaã, né, pastor? Mas voltando lá, depois dessas experiências com o Espírito Santo, o Senhor foi te preparando através disso para o seu ministério, para o seu chamado, né? Claro. Então, Carol, em 1995, nós já morávamos em Sete Lagoas. Foi quando eu recebi a notícia que eu deveria servir ao 4º Grupo de Artilharia Antiaérea, o 4º GAI. Eu fui criado em Belo Horizonte, né? Criado em apartamento, com uma família tradicional, papai, mamãe, sempre nutrido ali, Esses né? meninos criados por vó, né? É verdade, soltando papagaio em ventilador, não é assim? Brincando dentro dos limites da casa. E o exército me seria um grande desafio, né? Fora do aconchego do lar. E eu me lembro que no processo de seleção eu passei uma semana naquela seleção e nós fomos, então, foi possível ir em casa, lavar as fardas que usamos durante aquela semana e na segunda-feira nós receberíamos o sim ou não, se continuaríamos no serviço obrigatório durante um ano ou se seríamos dispensados. E eu me lembro que naquele sábado pela manhã, ao passar pelo tanque, eu vi a minha mãe lavando as minhas roupas e ela chorava copiosamente. E eu falei, mãe, não se preocupa comigo, eu tô bem, eu não sei o que vai ser, mas vai dar tudo certo. E ela me disse, eu não estou chorando porque você vai ou não pegar o exército. Eu sei que você vai pegar o exército, porque Deus acabou de me falar que vai. E Ele está te levando para o exército, para te preparar para o ministério. O exército, a formação do exército vai ser importante no exercício do seu ministério. E naquele dia também minha mãe me entregou uma outra profecia que foi quando ela me disse, filho, outra coisa que o Senhor está me mostrando, Ele vai te dar uma esposa de outro estado. E foi o que aconteceu no ano de 2002, né? 7 anos depois eu conheci a pastora Patrícia, minha esposa, ela que é paulista, moradora da cidade de Tietê, né, do interior de São Paulo. Fui conhecê-la em Porto Seguro, né, numa viagem que eu fiz de férias daqui, ela fez de férias de lá, e o Senhor preparou aquele encontro, né, ali em Porto Seguro, cumprindo a palavra dele na minha vida. Então, quando nós mudamos para Sete Lagoas, eu comecei ali, Carol, na Igreja Batista da Floresta ainda, exercer a presidência de mocidade, o ministério de louvor, os serviços inerentes ao reino dentro da igreja, servindo a igreja. No ano de 96, o meu pai se desligou da Igreja Batista da Floresta, pastor Alcides, e fundou a Igreja Batista Central, à época ainda num galpão localizado ali perto da feirinha. Onde é o Badaleco hoje, Badaleco, né? Fizemos jabá, né? Podemos cobrar. E depois disso, passado alguns anos, no ano de 2006, exatamente no ano de 2006, na virada de 2005 para 2006. O meu pai me chamou, juntamente com o Ministério da Igreja Batista Central, e disseram, olha André, devido, né, à sua vida, à sua prática, ao seu serviço, nós reconhecemos que você tem um chamado ministerial e nós queremos te separar para o ministério pastoral. Eu costumo dizer que o chamado de um homem a servir o ministério pastoral ele tem uma grande marca. E a marca desse chamado é as mãos desse homem no chão, sendo arrastado pelos pés pela pessoa de Jesus. Quando Jesus te arrasta pelo pé, você não quer ir, não quero, ninguém deseja isso. Porque quem tem realmente a consciência do que se trata, sabe a lenha que é, né? Sabe a cruz que se leva. Apesar de ser o oxigênio, a minha vida, ser a coisa mais importante para mim, na realidade, todos que exercem o ministério pastoral sabem o quanto precisam sacrificar. E comigo não foi diferente, mas eu sabendo do chamado, já tendo as experiências marcantes da minha vida, eu aceitei aquele desafio. E eu vivia na Igreja Batista Central àquela época, talvez o melhor momento ministerial que qualquer pastor gostaria de ter. A Igreja Batista Central, uma igreja belíssima, talvez uma das maiores igrejas da cidade, certamente a níveis estruturais, a nível de patrimônio, a maior igreja. Meu pai, um homem de Deus, uma pessoa séria, um administrador extraordinário, fazendo pela graça de Deus, né, com que a igreja se estabelecesse, aqui o Senhor dando graça, fazendo a igreja crescer. E eu me lembro que, paralelo ao exercício ministerial, eu recebi um convite da igreja para que eu estivesse em tempo integral à igreja. Além de pastor, eu me tornei funcionário da igreja. Então eu podia estar ali fazendo o que eu mais gostava o dia inteiro, sendo remunerado. E à época já casado com 2 crianças, o Davi e a Carol. A Davizinho tinha 2 anos à época, a Carol 1 ano. E fazendo faculdade de Direito. Então estava tudo tão bem. Mas um dia eu me lembro
que presidindo a mocidade, pastoreando a igreja, sendo presidente da mocidade ali na IBC, eu subindo para a igreja um sábado à noite, Patrícia com as 2 crianças no banco de trás, algo muito forte veio no meu coração e disse: a glória do meu ministério para a sua vida não está na Igreja Batista Central. Eu disse para Patrícia, como se aquele sentimento gerado no meu coração brotasse dos meus lábios, eu disse: Pati, a glória de Deus para as nossas vidas ministerial não está na Central. Quando nós chegamos ali, no carro ela me perguntou: Deus te disse quando? Eu falei: não disse quando. Mas eu sei disso. E quando nós chegamos no sábado, eu me lembro que um jovem de nome Francis Lay me deu um pequeno bilhete e disse: pastor, eu estava lá em casa e Deus mandou escrever isso para você. E a frase era uma frase do pregador John Wesley, que diz: e eis que me coloca em meio ao fogo, para que o mundo me veja queimar. Eu não entendi nada daquilo. Me lembro que passado uma semana, eu estava no meu escritório, no meu gabinete, na igreja. Um querido pastor chamado Eliton, da cidade de Prudente de Moraes. Eu havia saído para conversar com um outro pastor, dar a ele uma assistência, um aconselhamento. Quando eu retornei ao meu gabinete, o Eliton estava sentado numa cadeira como essa. E assentado, ele batia as mãos assim na cadeira, e eu me assentei de frente a ele no meu lugar e disse: pois não, Eliton. Ele disse: rapaz, hoje é sexta-feira, 21 horas. Isso aqui não é para você. Não. Isso aqui não é para você. Você sabe para o que Deus tem te chamado e Ele certamente vai te tirar daqui. Enquanto ele falava comigo, eu ouvi uma voz que me dizia 3 vezes: pula, pula, pula. E eu entendi bem que era abrir mão de toda a estrutura, abrir mão de todo aquele alicerce, de todo aquele fundamento. Era me lançar nas mãos do Senhor. E algumas coisas aconteceram no desenrolar daquela semana que abreviaram de uma forma extraordinária, inexplicável a minha saída. Me lembro que no meu último culto de domingo, quando eu me dirigi à Igreja Batista Central, eu saindo de casa, Pati me perguntou: bem, o que te falta para que você tome a sua decisão de sair? Eu disse: é necessário que eu tenha paz no meu coração. E eu me assentei no púlpito da igreja, né, no altar da igreja aquele domingo. A minha cabeça, ela estava muito longe dali. E um pastor pregava, um pastor convidado pregava, eu estava sentado ali e falava com Deus: Deus, o Senhor tem um chamado na minha vida, se é para que eu saia daqui. E nisso eu tinha lido a história de Gideão, os votos que Gideão havia feito a Deus, né, pedindo confirmação, comprovação do seu chamado. E eu disse: olha, ele não é melhor do que eu, então eu quero que o Senhor também me fale de forma muito clara, se é para que eu saia, né, da IBC, que esse pastor que está pregando aí vire para trás e me diga claramente algo da parte do Senhor. Não. E eu me lembro nitidamente, Carol, que naquela noite de domingo é como se ele tivesse tomado um safanão. Ele fez assim algo, né, alguém mexeu comigo e olhou para trás e apontou a mão e me disse: o que você está esperando? O que você está esperando? Né? Você não vai levar nada daqui. O que você está esperando? E eu continuei olhando para a igreja porque eu entendia bem o que Deus estava falando comigo, mas ao mesmo tempo não queria ser Vou visto. Vou ficar quieto, né? Que vai que não é comigo. Cara de paisagem. E ali eu me voltei para Deus e disse: olha, com Gideão foram 2 vezes, comigo também eu gostaria que fosse. Olha. Eu queria que esse homem novamente falasse algo comigo. E foi ali que ele saiu do altar. Ele veio caminhando até onde eu estava, colocou a mão no meu peito e disse: Jeová Shalom, Senhor é a tua paz. Aquilo que eu havia dito dentro de casa para a Patrícia, o que te falta? Que eu precisava da paz. Eu falo que esse versículo ele é fantástico. A Bíblia fala: seja a paz de Deus o árbitro do vosso coração. A você que está me escutando hoje, quando você for tomar uma decisão e não houver paz nessa decisão, não tome essa decisão. Porque aonde Deus está, na decisão que Deus está, certamente vai haver um rio de paz sobre você. Ali eu tive a confirmação. Foram momentos muito difíceis. O meu desligamento, além das questões ministeriais, envolviam questões familiares. Num primeiro momento, né, não houve um acerto e meu pai tinha, obviamente, as suas dificuldades de compreender isso à época, minha mãe. E isso também, obviamente, que da minha parte, né, algumas intemperanças que dentro da minha adolescência, da minha juventude, dos meus ímpetos eu havia praticado, também contribuíram muito, né, à época para que isso não fosse
entendível de uma maneira mais clara, de uma maneira mais plena, mas o certo é que eu saí. E quando eu saí, Carol, eu me lembro de um silêncio absurdo de Deus. Eu me lembro que as semanas que antecederam a minha saída eram semanas que eu ouvia a voz de Deus tão claramente, eu tinha a impressão que se eu me voltasse rapidamente à minha direita, eu conseguiria ver o perfil da face de Deus, tamanha presença dele nos momentos que antecederam a minha saída. E de repente, quando eu tomei a decisão de sair, eu me despedi da igreja, eu me lembro que houve um silêncio absoluto, como se eu estivesse sozinho no mundo. E nessa manhã eu descia da faculdade em direção ao centro, passando ali em frente à Igreja Batista, primeira Igreja Batista, onde funciona o Seminário Bíblico Mineiro. O pastor Humbertinho, da igreja de Mangue, estava na porta da igreja. E ele me assinalou com a mão assim, e disse, vem cá, para aqui, para aqui. Eu parei meu carro, desci, fui lá, dei nele um abraço. E ele me disse assim, você sabe por que Deus é um ótimo motorista? Eu olhei para ele, sem entender absolutamente nada. Falei, qual que é a piada, né? Ele disse, porque ele nunca conversa enquanto ele está trabalhando. Respondendo exatamente a minha dúvida do silêncio de Deus. Deus estava no controle de tudo. Naquela época eu fui recebido na cidade de Jacutinga, no sul de Minas, pelo apóstolo Hélio, um querido da Igreja Apostólica Atos 29. Foi quem me acolheu, foi um período muito difícil. Toda ruptura, toda saída, todo desligamento, tem dores, né? O parto gera dores. E eu estava muito machucado, estava muito ressentido. Muitas pessoas que se diziam amigas, né, naquele momento crucial de separação, preferiram se ausentar do que participar, não quiseram tomar lados, enfim. E aquele apóstolo, o apóstolo Hélio Ribeiro, me acolheu com tanto amor na casa dele, ele, a sua esposa, e ali começou a comunidade cristã Atos 29. Passado um ano, o apóstolo esteve aqui e em conversa com ele, já era tempo de andar sozinho. Foi quando a comunidade cristã Canaã foi estabelecida como comunidade cristã Canaã. E hoje nós habitamos um pequeno espaço aconchegante na rua Sergipe, número 202, no bairro Boa Vista. E é isso, pastoreando, aprendendo, chorando, sorrindo, vencendo, mas nunca perdendo. Porque quando nós, aos nossos olhos, perdemos alguma coisa inerente à nossa vida, a Bíblia nos fala, aquele que perde a sua vida por amor de mim, ganhá-la, achá-la. E é isso, é a vida devota, é a vida entregue ao propósito do Senhor. Eu creio, pastor, que muitas das coisas que o senhor falou aqui hoje são respostas de oração para as pessoas que estão em casa, porque foram respostas das minhas orações. Eu falo porque como eu congrego na CCC, eu sei do poder do Ministério Infantil de lá, eu sei da mudança que isso tem trazido para a vida das minhas filhas e várias outras coisas que têm acontecido, né? Então, a gente consegue ver, principalmente quem está mais de perto, o cumprimento mesmo dessas promessas. E a gente sabe que é só o início, né? Que ainda tem muita coisa para vir, muita coisa para as pessoas ainda... O melhor de Deus ainda está por vir. As pessoas vão ouvir falar muito ainda da CCC. Do nome do Senhor, através daquele lugar. Sim, eu creio nisso. E quando eu fui para lá foi justamente isso que o senhor falou, todo esse problema da ruptura, que sempre dói, porque eu estava num lugar que eu amava as pessoas e eu não entendia porque eu estava saindo. Mas hoje eu entendo da importância disso na vida das minhas filhas, agora que elas chegaram, o pessoal que está em casa, elas chegaram do acampamento de criança esse final de semana, e eu vejo o quanto elas têm sido impactadas naquele lugar, o quanto Deus tem usado as professoras, usado as pessoas daquele lugar para edificar a vida da minha filha, das minhas filhas, entendeu? Então, pastor, eu creio que muitas das orientações que o senhor deu aqui, eu não estou falando para ninguém mudar de igreja, para ninguém, não é nada disso, mas são orientações importantes que as pessoas devem buscar dentro da igreja delas, né? É verdade. E continuando isso aí, nessa mesma ideia, nessa mesma comunhão, eu queria pedir que o senhor orasse por essas pessoas que estão em casa, por essas pessoas que talvez precisam fazer uma prova com Deus, ou já fizeram a prova e precisam ter coragem de quebrar ali as amarras e seguir o que o Senhor está colocando no coração delas. Queria pedir que o Senhor orasse por essas pessoas. Vamos fazer isso. Eu quero fazer uma oração, quero fazer aqui um partilhar de alguns princípios. Eu quero só aproveitar o gancho, agradecer de coração
a toda a equipe do Ministério Infantil da Comunidade Cristã Canaã. Aqui eu quero usar o nome das duas coordenadoras, a presbítera Simone e também a Edna, que estão liderando uma equipe maravilhosa. Eu não vou citar o nome da equipe, porque eu poderia pecar e esquecer o nome de alguém. Mas no nome das coordenadoras, agradecer e falar para vocês que vocês estão fazendo uma grande diferença na vida das nossas crianças. Estão fazendo com que elas tenham um encontro pessoal, não com a igreja, não com dogmas, não com ensinamentos de homens, mas com a pessoa do próprio Deus. E isso será recompensado, eu creio nisso, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu quero dizer para você que está me assistindo, que igreja não é um lugar, um templo, uma estrutura física. Igreja é você. Nós somos o templo da habitação de Deus. Eu não sei a qual igreja você pertence, mas é muito comum que você, assentado no banco da sua igreja, comece a olhar para os lados e ver um punhado de defeitos, de falhas, muitas vezes na liderança, nos irmãos. Lembre-se, você é a igreja. Não é você mudar de lugar que vai transformar a sua vida. É você mudar em você mesmo a intensidade da presença de Deus. Como eu disse, o meu testemunho ele é pessoal, é um chamado pessoal. Deus deu uma direção muito específica, muito correta para que eu exercesse o meu ministério pastoral, assim como deu a Carol e dá a uma centena de pessoas. Mas é muito comum hoje, dentro dos templos, nós vermos pessoas que, por qualquer motivo, se vão, dão as costas, manifestam uma ingratidão porque não tiveram as suas expectativas preenchidas. Eu quero te dizer algo. Quando nós estamos bem com Deus, nós estamos bem com todo mundo. Essa mudança íntima no seu coração, esse habitar de Deus em você, essa vida íntima em oração, e lembrando que a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo, um tempo onde eu tiro para falar com Deus, mas que eu permito que Ele fale comigo. Muitas vezes as pessoas fazem da oração, Carol, algo tipo assim, chega diante de Deus e coloca diante dele todos os problemas. Oração não é isso. Oração é quando eu coloco diante de Deus os meus problemas, mas ouço dele as suas orientações e o estabeleço como Senhor da minha vida. É isso que faz a diferença. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui nos estúdios da ETV, nesse programa que tem sido uma bênção, uma extensão de uma promessa que o Senhor fez a Carol, enquanto Revista Aliança, hoje ter esse programa, uma aliança com você. Um programa que é o exercício ministerial do Evangelho de Jesus, de testemunhar do amor de Deus, de testemunhar do senhorio de Jesus e dos propósitos eternos de Deus para a vida de cada um de nós. Nesta hora eu oro por quem me assiste, por aquele que participa desse programa comigo. Que as tuas boas mãos sejam estendidas sobre a vida de cada homem, de cada mulher, e que, alcançados agora pelas palavras que foram ministradas neste lugar, sejam impactadas pelo Senhor, sejam respondidas nos seus anseios, sejam curadas, Deus, nas suas almas, nos corpos e espíritos, plenamente restaurados para a glória do teu nome. Eu ministro nesta hora da parte do Senhor a paz de Jesus sobre a vida de cada uma delas. Assim como naquele dia em Jerusalém, ele se colocou no meio dos discípulos dizendo: paz seja convosco. Seja agora no lar de cada pessoa que a paz do Senhor se manifeste de uma maneira extraordinária em cada casa, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer, Carol, a oportunidade. Eu quero deixar um abraço, muito especial para o meu pai, para minha mãe, que são meus pastores, são os meus exemplos. Alguns oportunistas, insistem em afirmar que a minha saída do ministério da Igreja Batista Central fizeram de mim e do meu pai inimigos. Isso não existe, isso nunca aconteceu. Houve sim, inicialmente, um tempo de afastamento, e é tempo, e nós somos pais e filhos que têm um relacionamento extraordinário, respeitoso, uma pessoa presente na minha vida. Ele é minha mãe, a quem eu amo, respeito, um homem de Deus. É para eles que eu mando um beijo especial, para minha esposa, para os meus filhos e para toda a comunidade cristã Canaã e toda a igreja do Senhor aqui em Sete Lagoas. Amém. Pastor, muito obrigada por ter participado, ter aceito meu convite. E você que está em casa, a gente vai fazer um intervalo rapidinho
Esse testemunho do pastor, vocês que estão em casa podem assistir também no portal da Revista Aliança, no www.revistaaliança.com.br. A gente vai compartilhar no WhatsApp, Facebook, as redes sociais da revista, você vai poder assistir. E a gente volta já já com o quadro Eu Decido Ser Feliz. Até lá! Oi, pessoal! Estamos de volta com mais um quadro Eu Decido Ser Feliz. Você já tomou essa decisão? Você já decidiu ser feliz? Vamos ver o que a pastora Bruna tem pra gente hoje. Oi, pastora! Oi, Carol! Para mim é um grande prazer estar com você aqui novamente e com você também aí na sua casa. Sejam todos bem-vindos. E hoje, Carol, quero começar contando um testemunho de uma mulher maravilhosa que decidiu também ser feliz. Ela se chama Márcia, ela é do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo. E olha o que ela diz assim pra mim. Olha, eu achei tão bacana. Um beijo, Márcia, que Deus te abençoe muito. E aqui tá o depoimento. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida, ela está falando de mim. Mulher de Deus, mulher que se deixou ser usada por Deus através dos devocionais. Eu decidi ser feliz. Através dos devocionais diários, eu pude voltar os meus olhos para o Senhor e reconhecer que Ele me ama. Olhei para dentro de mim e deixei minha mente ser renovada, minha autoestima restaurada, e a cada dia, a cada devocional, eu recebo restauração na minha alma. Eu chorei, me alegrei e decidi ser feliz com Cristo e comigo mesma, conta Márcia. Aleluia! Ainda existem mulheres de Deus nessa terra, cheias do Espírito Santo de Deus, amor e compaixão, corajosas, valentes do Senhor. Deus seja louvado sempre. Márcia, eu que louvo a Deus pela sua vida, receber um testemunho desse, né, de uma decisão tão preciosa como essa, e você, né, ter mandado aqui pra gente, que eu sei que vai abençoar muitas pessoas, para mim é uma honra. Olha, que Deus continue te abençoando e abençoando todas as mulheres que estão nos assistindo, os homens também, bem como as crianças, né, os idosos, porque essa decisão é uma decisão que precisa ser feita todos os dias. Todo dia é dia de ser feliz, todo dia é dia de tomar decisão, todo dia é dia de receber restauração nas nossas vidas. E para isso, Carol, eu quero te ajudar hoje a tomar mais uma decisão que tem a ver com perdão, uma decisão que tem a ver com uma restauração, inclusive familiar. Hoje, você que está em casa, você, Carol, também, quero te convidar para perdoar os homens da sua vida. Ai, meu Deus! E para isso, eu quero meditar no livro de Gênesis. No capítulo 38, conta a história de uma mulher. Uma mulher que foi ferida, Carol, na sua identidade pelos homens da vida dela. E a maneira como ela desenrolou a história dela prejudicou ela muito. E eu sei que tem muitas pessoas que são prejudicadas na sua identidade por não conseguirem perdoar os homens da sua vida. Inclusive, eu sei que eu estou falando para homens também. Você que é homem, que está me assistindo, você também precisa perdoar os homens da sua vida. Os homens que te feriram. Tamar foi uma mulher que casou com um dos filhos de Judá. Judá fazia parte das 12 tribos de Israel, porque ele fazia parte da família de Jacó, ele era um dos filhos de Jacó. E a Bíblia diz que Tamar casa com um dos filhos de Judá, e a Bíblia fala, Carol, que esse homem era tão perverso, mas tão perverso que Deus, ceifou esse homem. Uau. E na cultura judaica, acontecia da seguinte forma: quando um homem morria na família, o irmão, ele casava com a sua cunhada para dar o quê? Para dar sequência, né, a identidade da família, para dar sequência ao nome daquele irmão. E aí, como era de costume, Judá, o que é que fez? Entregou o seu outro filho para que Tamar pudesse casar com ele, para dar continuidade à descendência do irmão. E acontece o seguinte, que o segundo marido de Tamar se chamava Onã. E a Bíblia fala que Onã, para não dar continuidade à descendência do irmão, toda vez que ele tinha relação sexual com Tamar, ele jogava o sêmen em terra. Isso tudo está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 38, leia na sua casa.
Ou seja, ele só queria ter prazer com Tamar, ele não queria ter responsabilidade com ela. Responsabilidade familiar. Quantas mulheres passam por isso, né? Verdade. São usadas na sua sexualidade, mas não são apreciadas na sua identidade. Né? E acabam sendo mulheres confusas na sua identidade porque não conseguem ser apreciadas nela. Pelo contrário, são apreciadas somente na sexualidade. E ali, e isso para Deus, Carol, foi algo, gente, tão catastrófico, tão difícil, que a Bíblia fala que Deus ceifa aquele homem também. E qual que era de Judá? Ofereceu o terceiro filho, minha gente. Só que Judá ficou morrendo de medo, achando que a mulher tava quizumbada. Achando que a mulher tava com algum problema, amaldiçoada. Porque os 2 filhos morreram na mão da mulher, ué. Coitada. Aí Judá falou assim, não, ela lá comendo pão que o diabo amassou e a culpa ainda era dela. É a culpa dela. Aí Judá falou assim, não, minha filha, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar você pra casa do seu pai. Você fica lá na casa do seu pai, que quando meu filho estivesse pronto para casar, eu vou e te aviso, você volta e casa com ele. Mas era mentira, gente. Ele tava querendo dar um jeito de colocar a Tamar pra correr dessa história. Odó, gente. E aí Tamar volta pra casa do pai. E aí Judá acha que se livrou do problema, a maldição saiu da família dele. Passa um tempo, Judá ele fica viúvo, Tamar fica sabendo e ela tem uma grande ideia, Carol. A grande ideia de Tamar foi se vestir de uma prostituta e ficar no meio do caminho aonde que Judá iria passar, porque ela ficou sabendo que além de Judá estar viúvo, ele também iria passar pela cidade dela para tosquear ovelhas, algum procedimento dessa forma. Ela fica sabendo disso, vai ficar na beirada do caminho e era uma prostituta que tinha umas vestes, né, que cobriam o rosto, sabe? Era alguma coisa que ele não conseguiria identificar. Elas eram reconhecidas como prostituta pelo lugar que elas ficavam, não pelas vestes, como é hoje, né? Pelo que eu consegui discernir que através de pesquisas, eles dizem que eram prostitutas cultuais. Eram prostitutas do lugar, né? E elas tinham uma forma de vestir que o homem que passava ali já sabia que era uma prostituta, entendeu? Uhum. E eu acredito que ela estava um pouco com o rosto encoberto, porque Judá não reconheceu ela. Isso eu acredito. E ali a Bíblia fala que Tamar se posiciona naquele lugar, né? Judá passa e tem um caso com ela ali, tem uma relação com ela, só que ele não tinha como pagar. E aí ela fala assim, não, me dá seu bordão, me dá seu selo, me dá seu cajado, que aí como penhor de que você vai voltar para me pagar. Aí eu falo assim, beleza, aí faz um negocinho, vai embora. E ali, depois de um tempo, Judá manda reaver os seus pertences e manda o dinheiro, né, para aquela mulher. Só que ninguém acha Tamar. E fala assim, ó, aqui nesse lugar aqui, não existe esse tipo de prostituta, não. E Judá fica assim, mas que coisa esquisita que aconteceu comigo. Eu fiquei com a mulher que não tem esse tipo de mulher. Enfim, volta para casa. A Bíblia fala que que Tamar fica grávida, gente. Fica grávida do sogro. Quando o sogro fica sabendo disso, cara, o que acontece? Ele manda queimar a mulher viva, manda apedrejar. Como que uma mulher que faz parte da família dele fica grávida fora do contexto familiar, fora da aliança marital? Ele não sabia que era dele, né? Não sabia que era dele. Parece que até cena de novela, né? Verdade. E ali manda chamar a traidora, manda chamar a amaldiçoada e consulta o juiz, consulta todo mundo, enfim. Aí, sabe o que Tamar faz? Olha, o homem de quem eu estou esperando filho tem esses pertences aqui. Mostra o selo, mostra o cajado e ele vai e fala assim, mas isso aqui é meu, isso aqui é meu. E aí ele vai ver o quão que ele, né, tipo assim, ele fez mal para aquela mulher, porque a obrigação dele era oferecer o outro filho. E ele não ofereceu. E ainda ficou com a nora. Então, aí ele fala assim, olha, minha filha, você foi mais justa do que eu, porque você queria dar continuidade à linhagem da nossa família e eu que te impedi. E aí a Bíblia fala que ela tem filho e tal. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Carol, Tamar não era prostituta. Ela se fez de prostituta. Ela mudou a identidade dela por causa de traços na sua história, de homens da vida dela que a machucaram, que a magoaram, que a fizeram sofrer. O primeiro marido que ela casou era um marido perverso.
Deus ceifou ele. O segundo marido foi um marido que queria só ter prazer, mas não queria ter responsabilidade com ela. O terceiro homem, que era o sogro, que poderia reaver o direito dela de ser mãe, de ter família, manda ela embora. O quarto homem da vida dela, que é o pai, que ela volta para a casa do pai. E o pai podia ter falado assim, olha, responsabilidade é sua aqui, Judá, tá escrito. Ele poderia ter lutado. Cuida dela agora. Cuida dela agora. Como é que você manda ela aqui para minha casa desse jeito? O pai poderia reaver essa questão, essa possibilidade da vida dela, o direito dela. Mas aqui o pai nem é mencionado, nem o nome, nem o que ele fez, só fala que ela voltou para a casa do pai e o pai não fez nada. O pai se omitiu. E aí, por causa dessas situações, porque os homens da vida dela falharam com ela, ela mudou de identidade. Ela se transforma numa prostituta. Ela não era uma prostituta, mas ela se fez de prostituta por causa desse histórico. E você que está em casa, eu quero te perguntar, talvez você esteja mudando a sua identidade, alguma coisa na sua vida, algum traço na sua personalidade, porque você está ferida com os homens da sua vida. Talvez não seja uma mulher que esteja escutando isso, esteja se sentindo tocada, talvez seja um homem. Você que está em casa, talvez os homens da sua vida também falharam com você e por causa disso você decidiu mudar a sua identidade, mudar o seu percurso, mudar quem você é, porque você está ferido com a figura masculina da sua vida. Talvez seja seu pai que te abusou sexualmente, talvez você não conhece o seu pai foi um pai ausente, seu pai foi um pai que saiu de casa, seu pai foi um pai que se rendeu às drogas, aos vícios e esqueceu de te ver crescer. Talvez você foi tapeado por um amigo, talvez você, minha amiga, minha irmã que está aí do outro lado, você é uma mulher que foi abandonada, que foi deixada, abusada também. Gente, são inúmeras as possibilidades, Carol. E se a gente não consegue perdoar essas figuras masculinas na nossa vida, a nossa tendência é de ser ferido na nossa identidade e replicar isso através de comportamentos que não têm a ver conosco. Aquela mulher, eu fiquei assim, meu Deus, Tamara era uma mulher de família, Carol. Uma mulher séria, honesta. Uma mulher séria, a única coisa que ela queria ter é filho, ela queria casar. Mas ela precisava se vestir de uma prostituta. Quero te perguntar, o que te define hoje? Será que os traumas com os homens da sua vida estão te definindo? Ou você está se permitindo se definir pela sua identidade e não por fatos que aconteceram na sua vida, por pessoas que marcaram a sua vida? Você está assim hoje, marcado ou marcada hoje, por causa de alguém, de um homem que você não conseguiu perdoar? E hoje eu quero te convidar a ser feliz, a tomar essa decisão. Seu histórico e seu passado não vai mudar, não muda, mas o seu destino, o seu futuro, ele pode mudar hoje e agora, através de uma decisão de ser feliz, de abandonar traços na sua identidade que não te pertencem, que foram agregados por circunstâncias e por fatores de pessoas que te fizeram sofrer. Bora ser feliz hoje? Eu quero terminar hoje, Carol, de uma maneira diferente. Eu me sinto tocada pelo Espírito Santo para orar por você que está aí em casa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te apresentar essas pessoas que estão nos assistindo agora. Deus, são pessoas que o Senhor me mostra que estão feridas na sua identidade porque ainda não conseguiram perdoar os homens da sua vida, sejam eles os pais ou os tios que um dia abusaram, ou primos, ou maridos. Ah, Senhor, são tantas as possibilidades que estão hoje aí na frente dessa pessoa a nível de perdão e que ela precisa se posicionar para voltar à sua identidade, para voltar à sua origem, para voltar a ser quem o Senhor planejou para que fosse. Ajuda essa pessoa, Pai. Fortalece essa pessoa a tomar essa decisão importante, essa decisão de ser feliz na sua identidade, e não baseada nas traições e nas dificuldades com pessoas que a feriram, que a decepcionaram, que a machucaram. Ajuda essa pessoa, Pai, que ela venha se posicionar a viver na sua identidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, eu espero que esse devocional tenha te abençoado muito. Deus falou muito comigo quando eu li essa passagem. E eu sei que o perdão aos homens da nossa vida vai nos garantir um retorno à nossa identidade. E é isso que eu espero de todo o meu coração. Amém? Amém. E é isso, Carol.
Amém, pastora. Eu te agradeço por mais esse quadro. E eu queria também, bem rapidinho, nesse minutinho que tá faltando, contar um testemunho. Vocês lembram que eu ganhei os CDs no programa passado? Pois é, na terça passada. Então, eu tenho ouvido, tem sido bênção na minha vida. Glória Nossa, a eu tô Deus. muito, muito feliz. Realmente tem me impactado de forma positiva. Eu não consegui ouvir um por dia, eu ouvi um montão de uma vez. Mas é bênção, gente. E aí, amanhã eu te espero com mais um testemunho, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.